Cthulhu Ecos de R'lyeh, conto A Vigília de Arkham, um conto de horror e resistência baseado nos mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft, escrito por Hugo Bustilho e narrado por Ana Paula Bustilho. Capítulo 4. A Torre do Inominável. Ninguém viu a torre surgir. Na madrugada seguinte, quando os 6 voltaram à superfície, havia um espaço estranho no céu, como uma falha, um ponto onde as estrelas pareciam escorregar. E sob esse ponto, ao norte da cidade de Arkham, nas ruínas de uma fábrica esquecida entre pântanos e trilhos abandonados, ela esperava. A Torre do Inominável. Maurício, ele foi o primeiro a senti-la. Não a vemos com os olhos, disse ele, ofegante, ajoelhando-se diante do nada. Mas ela está aqui, como uma ideia que brota antes de ser pensada. Thaís consultou a bússola, que girava incessantemente desde o incidente na igreja. Agora apontava para frente, para o vácuo entre as árvores. Carlos passou a mão pelo espaço onde a torre deveria estar, e a pele de seu braço arrepiou como se tivesse tocado um campo elétrico antigo e vivo. Ana Paula tremia. Ela sentia o sangue subir como vapor sobre a pele. A torre ressoava com sua mutação, com a sua mudança. Ângela fechou os olhos. As vozes infantis que ouvira tantas vezes em sala de aula voltaram à sua mente, uníssonas, cantando: a torre que sobe, a torre que cai, a torre que nunca existiu. Doc apenas carregou sua espingarda e deu um passo à frente. Seja lá o que for, está nos esperando, então vamos logo acabar com isso. A entrada da torre não se via, ela se sentia, como um arrepio na espinha, um pensamento que não era seu. A parede do vazio os absorveu como névoa, e o mundo do lado de dentro não seguia regras comuns. Os degraus da torre não tinham ângulo fixo, subiam, desciam, giravam em espiral ou se estendiam em linha reta até se curvarem sobre si mesmos. Às vezes, os degraus estavam no teto. Ana Paula, ela sangrava pelos poros, mas continuava. Cada passo era uma negação da lógica, um desafio à integridade do corpo e da mente. O sangue escorria em fios finos, como se sua pele transpirasse a própria essência vital. Mas ela não sentia dor, apenas uma pressão crescente, como se algo invisível a comprimisse de dentro para fora, e o ar ao redor vibrava com uma frequência inaudível, e as paredes da torre, vivas, pulsantes, pareciam observá-la com olhos que não existiam. Havia um sussurro constante, não nos ouvidos, mas na base do crânio, como se a torre murmurasse segredos em uma língua anterior à linguagem. Ela sabia, sem saber como, que parar seria pior, que o que chamava do alto não era misericordioso, mas inevitável, e ainda assim ela subia. Thaís, por sua experiência em ruínas impossíveis, os guiavam com instinto. Não era um saber aprendido em livros ou mapas. Era algo mais antigo, mais visceral. Ela caminhava à frente com os olhos semicerrados,
como se enxergasse por entre véus que os outros não podiam sequer perceber. As paredes da estrutura, se é que podiam ser chamadas assim, dobravam-se em ângulos que feriam a razão, e o espaço parecia se reconfigurar atrás de cada passo. Mas Thaís não hesitava. Ela reconhecia os padrões que não existiam. Sentia as pulsações do chão como um segundo batimento cardíaco e murmurava para si mesma nomes que ninguém mais ousava pronunciar. Os demais a seguiam em silêncio, conscientes de que estavam além do domínio da geometria e da sanidade, e que apenas o instinto dela, moldado por encontros com o inominável, os mantinham à beira do abismo, mas ainda inteiros. Maurício tentava registrar tudo, até que o bloco de anotações pegou fogo espontaneamente ao tentar desenhar uma das portas. Não havia calor, nem faísca, nem qualquer agente visível. O papel simplesmente se incendiou, como se repelisse a tentativa de ser compreendido. As chamas eram silenciosas, de um tom escuro demais para ser natural, e consumiam não apenas o desenho, mas também parte da memória do que eles haviam visto. Por um instante, Maurício ficou paralisado, encarando o espaço vazio onde antes estivera o esboço, e sentiu um vazio correspondente dentro da própria mente, como se algo tivesse sido arrancado. A porta, ainda à sua frente, parecia ter se aproximado alguns centímetros, embora ninguém a tivesse tocado. Ela pulsava levemente, como se respirasse, e então ele entendeu, com um terror seco e absoluto, que certas formas não podiam ser traduzidas, que havia geometrias que não toleravam ser observadas, muito menos reproduzidas, e que o ato de tentar compreendê-las era, por si só, uma ofensa. As portas, haviam muitas portas, cada uma levava a um pesadelo diferente. Na primeira porta, eles viram a Universidade Miskatonic sendo tragada por um vórtice negro que se abria como uma pupila cósmica faminta, pulsando no céu sem estrelas. Os alunos marchavam em silêncio reverente, entoando cânticos em línguas esquecidas, antes da linguagem ter forma. Um som ancestral vibrava no ar, fazendo o tempo se contorcer sobre si mesmo. Na segunda, estavam novamente na Grande Guerra, mas algo estava errado. As trincheiras eram túneis vivos, pulsantes, com carne e ossos expostos, como se o próprio campo de batalha tivesse sido corrompido. Os mortos se levantavam, não com a lentidão dos zumbis, mas com a determinação de autômatos profanados, movendo-se em uma inteligência impossível. De seus corpos brotavam tentáculos cobertos por olhos que ardiam em lamentos vivos. Doc caiu de joelho, respirando barro e sangue, revivendo o momento em que viu a coisa que sussurra através dos espaços entre as estrelas. Na terceira, estavam em uma escola, ou algo que imitava uma escola. As salas se repetiam como espelhos quebrados, e cada aluno sem rosto escrevia em cadernos que se preenchiam sozinhos, com caligrafia que sangrava pelas páginas. Uma voz ecoava pelos corredores, múltipla,
indivisível, chamando por Ângela em um sussurro coral que não cessava. Professora, você nunca acordou. Nesse instante, Ângela sentiu o teto e o chão inverterem seus lugares. O mundo perdeu o eixo e ela viu-se diante de um quadro negro que a olhava de volta. Eles não sabiam quanto tempo passaram na torre. O tempo não existia ali, mas algo a cada passo se aproximava. Um ruído com asas enormes arrastando-se no concreto. A presença de algo que sabia os nomes deles. E então eles chegaram ao topo. Lá não havia altar nem trono, apenas uma figura de costas, encapuzada, com um manto azul escuro do culto. Diante dela flutuava uma esfera viva, pulsante, como um coração banhado em luz negra. A figura, ela virou-se lentamente. Era Ana Paula, mas Ana Paula estava entre eles, tremendo, vendo a si mesma diante do grupo. Isso não sou eu, sussurrou recuando. A figura sorriu. 3 bocas surgiram onde deveria haver um rosto, e todas falaram ao mesmo tempo com vozes conhecidas. Ela já é minha, como todos vocês serão. Carlos sacou a arma, Doc apontou também, mas foi Thaís quem atirou primeiro. Um dardo envenenado direto no coração da criatura. A figura não sangrou, ela explodiu em fumaça. A torre tremeu, a esfera viva ruiu, lançando uma onda de choque que os arremessou escada abaixo. Cada um para um corredor diferente. Quando tudo terminou, se é que terminou, o silêncio caiu como um manto grosso. Não havia som, nem vento, nem cor. Depois veio o escuro. Ana Paula, ela foi a primeira a acordar. Mas não na floresta, não em sua cama, nem mesmo na biblioteca da Miskatonic. Ela estava deitada sobre uma manta úmida, o rosto virado para o chão de pedra fria. O ar tinha um cheiro de café queimado, óleo antigo e mofo. Haviam prateleiras com potes rotulados em húngaro, uma rádio fora de sintonia, uma escada de ferro acima dela, um porão. Um porão que não reconhecia. Tentou se erguer, mas o corpo doía como se tivesse sido desmontado e remontado, com peças de outra pessoa. Suas mãos tremiam e, ao tocá-las, percebeu uma marca em espiral. Pulsava sob a pele do pulso esquerdo, quase invisível, mas viva. A memória da torre queimava em sua mente como uma febre que não passava. Acordou de vez quando viu, num espelho quebrado, encostado na parede, o reflexo de olhos que não eram seus. Esses olhos eram os olhos de Ângela. Ana Paula piscou, eles sumiram, mas o arrepio ficou. Acima, passos abafados, vozes, murmúrios nervosos. Ela subiu devagar a escada de ferro, empurrou a porta que levava à parte de trás da cafeteria do Eric. Eric estava lá, preparando o café, como se nada tivesse acontecido. Mas havia sacos de dormir no chão, mantas, mapa de Arkham rabiscado com círculos vermelhos e riscos pretos, como se tentassem redesenhar a cidade. Doc, ele estava sentado, calado, com as mãos enfaixadas e os olhos fixos na parede. Maurício dormia, mas murmurava em línguas que ninguém reconhecia. Thaís rabiscava compulsivamente símbolos na madeira da mesa com a ponta de uma faca.
Carlos lia um dossiê com as mãos trêmulas, mas as palavras pareciam lhe escapar. E Ângela? Ângela olhava pela janela. O vidro refletia seu rosto, mas Ana, do fundo da sala, via o reflexo virar-se para ela antes do corpo. Eric não disse nada, apenas apontou para a cadeira. Ana sentou. O cheiro do café era amargo e ácido, quase irreal. Lá fora, o sol brilhava, pássaros cantavam, crianças andavam de bicicleta. Arkham estava viva, normal, simétrica, quieta. Mas todos sabiam, todos sentiam, algo estava diferente. Onde estamos? Sussurrou Ana. Toque respondeu sem olhar, embaixo da única porta que ainda não abriram. Maurício acordou com um solavanco. A torre não acabou, ela só afundou. Thaís parou de rabiscar. A faca escorregou da mesa. Carlos fechou os olhos como se algo batesse contra sua mente. E Ângela? Ângela sorriu lentamente, como quem já estava sorrindo por dentro há muito tempo. Naquela madrugada, a espiral na pele de Ana pulsava em sincronia com as rachaduras da pele. E um por um, cada um dos 6 olhou para o outro por tempo demais, porque agora todos sabiam, a torre não era um lugar, era uma semente, e ela havia brotado entre eles.